como um desafio de melhoria, e é isso que a gente vai apresentar para vocês. Como o Juliano falou, da palestra do professor Coca, durante a semana, ele apresentou uma sugestão de macro sistema viário como uma indicação para a comissão que poderia estudar o sistema viário e mobilidade urbana. Então, essa imagem do professor Coca está nessa apresentação agora, né? E também, por último, uma sugestão que saiu no grupo de estudo, que a gente gostaria de colocar a análise de vocês. Se vocês acharem conveniente, a gente dá prosseguimento, se não, já aborta essa sugestão de início, né? Sexta-feira, da Prefeitura, nós fizemos essa apresentação para alguns técnicos da Prefeitura. E nós apresentamos essa primeira imagem, que era da atuação, da contribuição da associação quando se fala em plano diretor. Nós destacamos para os técnicos da Prefeitura que a atuação da associação já data desde 2004, 2005, quando saiu o primeiro plano diretor, né? Então não é de agora, não é uma coisa de paraquedas que vem essa atuação. E citamos também para eles que, além das comissões que existem na contribuição, né, foram feitas várias palestras e discussões técnicas aqui na associação. Para deixar claro para eles que a nossa contribuição não é de hoje e não é uma coisa sem nenhuma relação histórica com a Prefeitura. Só para fazer um breve relato para vocês, na proposta da Prefeitura, que a gente chamou aqui de Lauana, porque ela tomou para si, de certa forma, isso, ela alegou para mim, numa reunião que eu tive para tratar de um assunto da secretaria dela, ela já tinha me adiantado: olha, nós não vamos aceitar a proposta da EASC, porque a proposta da EASC faz com que a gente abandone 2 anos de trabalho. Ou seja, não havia uma justificativa técnica. Nessa apresentação, para facilitar, a gente chamou de proposta Lauana. Reparem, são 4 zonas só. Quando foi apresentado para nós técnicos, aqui é a zona 1, de alta densidade, zona 2 de média, zona 3 e zona 4. Aqui vocês estão vendo é o atual perímetro, em azul cian. E aqui são zonas consolidadas. Então, basicamente, na proposta da Prefeitura, só há 4 zonas de crescimento que poderiam ser urbanizadas. E essa foi uma crítica já no início da discussão do plano diretor, somente a zona norte e a zona noroeste. A base dessa decisão de somente ser essas região norte e noroeste vem do estudo da USP, que é dessa imagem. Um semicírculo com os vetores de crescimento a norte e noroeste, que é a base do estudo da USP, contratado em 2011 e 2012, em que a Prefeitura adotou, e aqui seria um limite de não crescimento em função de alguns critérios físicos que a gente vai discutir rapidamente com vocês. Ora, então, essa figura que delineou essa proposta. Aí fomos, então, analisar essa proposta. A primeira crítica construtiva que a gente elaborou enquanto associação era um questionamento: por que só essa região? Com base nisso, eles tiveram, num passo seguinte, a proposta sobre essas 4 zonas, a forma de incidência da outorga onerosa, que era aquela escala linear, a partir de um centro imaginário, a cada 2,5 km aumentava 5%. Nós já tínhamos feito aquela crítica em relação somente à zona norte e noroeste. Quando nós pegamos esse modelo aqui proposto, nós fizemos, então, uma proposta alternativa e depois voltamos no modelo de zoneamento. Essa aqui
é para explicar aquela imagem anterior. Eles têm círculos a partir da cúpula da matriz, né? Sugerimos que eles corrigissem o texto, já que é um projeto de lei. Isso não é o centro da cidade, não é o centro do município e nem o centro histórico da cidade. Então, também sugerimos isso do ponto de vista da redação. Eles partem, então, como vocês já sabem, de um centro imaginário e irradiam, e a cada faixa acrescenta-se 5%. O modelo que a gente discutiu como alternativa, até mesmo como hipótese para ser testado foi em relação ao modelo, né, perimétrico. Depois que nós fizemos a análise tanto do porquê que está crescendo só para norte e noroeste, e também o modelo de incidência de outorga onerosa, voltamos no estudo da USP e fomos ver qual era a diferença entre a proposta da USP e a proposta da Prefeitura. E achamos uma diferença significativa na Zona 1. Na Zona 1, que a USP chama de 4B, é essa zona aqui, 662 hectares. Na proposta da Prefeitura, a Zona 1 passa a ser 2.151 hectares. Eu não sei se é ingenuidade, mas um técnico da Prefeitura falou que não interessa saber quem são os donos das terras aonde a cidade vai crescer. Se é um ou é dois. Nossa análise é um pouco diferente. Interessa sim, porque se vocês fazerem um exercício não muito difícil, dá para saber quem é o dono dessas terras. Então, a proposta da associação é diferente. Não é limitar o crescimento numa região de alta densidade específica. É o crescimento perimetral e dando oportunidade de maior alternativas de crescimento. O preço da terra cai. Essa é a lógica do mercado. Então, a gente usa o mercado contra ele mesmo. Essa distorção a gente achou recentemente, né? E não tivemos uma resposta ainda, porque ainda não foi apresentada, mas eu gostaria que vocês soubessem esse tipo de distorção que tem na proposta da Prefeitura. Quando a Prefeitura abriu, então, a sessão de propostas da sociedade civil, vocês estão vendo aqui, esses aqui são os exemplos das áreas que os empreendedores, as pessoas interessadas em propor. Tem aqui na região da Washington Luiz, região sul, região norte, região nordeste. Esse aqui são alguns exemplos, não são todas as propostas, porque nós da associação não tivemos acesso, né? Mas o que estava no site da Prefeitura é isso que a gente está vendo aqui. Foi quando a equipe que está discutindo do ponto de vista da associação achou melhor o seguinte: em vez de ficar discutindo cada uma dessas propostas, vamos ter uma proposta mais abrangente. Aí, então, surge a proposta que a gente discutiu aqui, vocês aprovaram, que é uma proposta do seguinte: limita-se a 4,5 km do atual perímetro, utiliza o perímetro como referência e não o centro imaginário, projeta-se intervalos de 1,5 km entre cada faixas, e o nosso limite da cidade é 4,5 km. Ora, nos perguntaram qual é o tamanho disso. A primeira faixa de 1,5 km do atual perímetro já quase que dobra a cidade. Ninguém está imaginando isso. Nós estamos querendo criar oportunidades a mais. Porque se a gente comparar esse crescimento perimetral com o crescimento proposto com esse, com certeza, na proposta da associação, as oportunidades são bem maiores que essas 4 áreas. Essas 4 áreas estão inseridas dentro da proposta da associação, ou seja, teremos mais oportunidades, e a cidade terá mais atratividade de novos empreendimentos, né? E os requisitos ou os critérios adotados para essa proposta
No final, a gente questionou e não achou fundamentação para eles. Aquela proposta da prefeitura parte do princípio que a região sul e sudeste é a área de recarga do aquífero Guarani. Nós já provamos, deixamos o material na secretaria e ninguém veio contestar. O outro assunto eram solos frágeis, todo mundo lembra disso, isso está no site, está nos relatórios. Fomos analisar e mostramos isso para os técnicos da prefeitura na reunião de sexta-feira. Todos os solos em relação à água, vocês sabem disso, todos os solos em relação à água são frágeis. Todo mundo lembra, os mais antigos sabem, que existe um ditado popular que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Por que isso? Vocês vão ver um slide aqui agora. Em termos de geologia, isso foi apresentado para vocês, foi apresentado no núcleo gestor. Esse é o mapa da região sul-sudeste de São Carlos. As informações que a gente tem mostram que essa região continua confirmando toda essa tese foi confirmada, né? Ou seja, essa região não é a área de recarga do aquífero Guarani. Do ponto de vista de solos frágeis, a secretária à época apresentou esse mapa aqui, que nós pegamos inclusive do site da prefeitura, o mapa de solo. Isso é utilizado pela agronomia. Aí nós apresentamos essas imagens. Pessoal, essa imagem aqui, ó, é das rochas mais antigas do Brasil. Isso é em Goiás. O que fez esse formato todo curvo, que a gente chama de panela, isso é água. Ou seja, mesmo em rocha, a água tem capacidade de alterar, né? Olha, se vale para rocha, vale para solo. Isso aqui é uma vossoroca na cabeceira do Ribeirão do Feijão. Pedologia é a parte do estudo do solo. Ela tem uma característica muito importante do ponto de vista da agronomia, e nós geólogos também estudamos, os pedólogos estudam para caracterizar solo. O Brasil tem muito solo, diferente de alguns outros países. Então essa, inclusive, é uma disciplina de graduação em geologia. Reparem o seguinte. Os pesquisadores chamam que essa região, quando é que vocês estão vendo esse grande amarelo mais em destaque, são chamados solos frágeis. Na verdade, tudo é frágil, gente. Se nós, engenheiros, não tomarmos cuidado com projetos de condução de águas pluviais, estoura tudo. Eu mostrei fotografia no próximo slide de uma ruptura do terreno aqui, ó. Está bem aqui, ó. Nesse amarelo aqui. Agora eu vou mostrar uma imagem aqui, ó, na Zona Norte. Agora, não é só o sul que é solo frágil? Vou mostrar uma na Zona Norte. Essa imagem é da rocha lá em Goiás. Olha como é que ela ficou com a água. A gente chama isso em geologia de panela. Altera mesmo. Não adianta. É questão de tempo. A mesma coisa aqui. Isso aqui é uma vossoroca do lado da Washington Luiz, que vem lá da cabeceira do Ribeirão do Feijão. Primeiro foi o solo. Está aqui, ó. Esse aqui é o Laerte, ó. Ele está aqui, ó. Primeiro vai o solo. Agora está indo embora a rocha. Aí embaixo é rocha, dura. Agora está escavando dentro da rocha. Agora, por que faz isso? Porque fazem isso. Olha o dissipador de energia aqui, ó. É desse tamanhozinho o dissipador, ó. E só tem 30 metros de comprimento. Aonde tem o dissipador que fizeram a armação com concreto, tudo, ele segurou, porque é o concreto que está segurando. A partir daqui, ó, você já vê que ele já vem arrebentando tudo. Ou seja, o que é isso? É um exemplo prático de como não se deve conduzir água de chuva. Agora, mas é só nessa região? Então tá aí, ó. Não é só na região sul que tem solos frágeis.
Vocês sabem onde é que fica isso aqui? Final da Bruno Ruggiero. Aqui, ó, dentro dessa mata que foi reflorestada, existe a canalização da saída da água da Bruno Ruggiero, que desce aqui, que vai dar lá, passando nos fundos do Jardim Acapulco. Essa saída de água saía num dissipador de energia. Feito de quê? Por incrível que pareça, fizeram de eucalipto. Há 10 anos atrás. Eu tenho a fotografia de 10 anos atrás, como eu tenho de agora. Era para segurar? Aqui, só para vocês terem uma escala, o dissipador simplesmente rompeu, isso é um pedaço de eucalipto que ainda ficou, e aqui embaixo já tem uma baita de uma erosão, uma vossoroca. O Flávio da prefeitura me informou, corremos lá e já arrumamos, mas não era nem para ter acontecido. Por quê? Fizeram de eucalipto. Ou seja, pode ser qualquer solo. Se fizerem isso, não é solo frágil, na concepção de quem tem a ideia e utilizou esse critério para fazer a sugestão do plano diretor, esse solo é um solo mais argiloso, ele não seria aquele solo arenoso. Então, na concepção, não passaria essa área como área erodível. Olha, se todos os solos são frágeis, esse artigo 104, a gente vai sugerir que a gente aperfeiçoe o texto. Reparem, eles aceitam a ocupação de 30%. Se o solo for arenoso, aquele tal do solo frágil, cai para 12%. A nossa proposta é que aperfeiçoem, tirem essa condição de solo arenoso. Declividades acima de 12% não será permitido o parcelamento de solo de ocupação, por causa do estrago que a gente viu no final da Bruno Ruggiero e em toda a cidade. É só problema de condução de energia das águas de chuva. Então, em relação a solos frágeis, o município todo tem solo frágil. É questão de saber conduzir a água de chuva. Terá essa restrição ambiental? Terá essa restrição ambiental, Dudu? E você vai ver na planta, como nós fizemos, você vai saber, porque nós fizemos uma planta que gera, usando esse critério aqui, ó. Tá certo? Você vai ver já. Por quê? Todos os solos são frágeis. É simplesmente o seguinte, se a gente não tomar cuidado, vai erodir de qualquer jeito. Tá? Ocupação urbana com 12, acima de 12. Hoje que está aqui, ó, ela está falando que solo arenoso, olha lá, ó, o Poder Municipal não autorizado parcelamento para fins urbanos já é 12%. Então, a gente, como critério conservador, porque nós vimos isso aqui, ó, isso é Bruno Ruggiero, gente. Isso não é a região dos Areiões que eles falam, né? Da região Ribeirão Bonito, região sul. Isso é Bruno Ruggiero. Eu não estou entendendo. 12% em qualquer lugar da cidade. Não, vamos ver. Vamos ver. Calma lá. Já vou te passar isso. Se a gente aplicar esse critério, a gente foi no mapa de relevo, esse é o mapa de relevo, com as declividades. Aí nós fizemos um detalhamento, fizemos um zoom. Ó. Ali está a escala de declividade, olha. Mas isso é do município todo, né? Isso é o município todo, nos interessa mais a malha urbana. Aí começa, então, o município todo, e olha lá os 12%, como se a gente fizer esse exemplo, esse exercício de simulação. 12% acima, tudo que tiver em vermelho é 12%, ou acima de 12%. Agora um zoom da malha urbana. Aí vem as... Olha, isso aqui é o fronte do Água Quente, que chamam de Serrinha. Esse é o fronte do Monjolinho, tá certo? Aqui é o fronte do Jacareguaçu, aquele arco estrutural do Jacareguaçu, né? Algumas regiões aqui, ó, tem 12%, limitadas a calhas dos principais rios da cidade, né?
Então, em termos de declividade, só para voltar um pouquinho mais, é o critério conservador, Dudu, que a gente aplicou. Reparem, aqui estão as zonas que a gente tinha delimitada, aqui é 4,5 km, aqui 3 e aqui 1,5. Essa achura que vocês estão vendo aqui são as áreas de APREM, né? Aqui é a estrada de Ribeirão Bonito, Descalvado, ao Washington Luiz e sentido Ribeirão Preto. Então esse é o critério que a gente tem hoje. Se você for aplicar que solos são frágeis, então a gente aplica o mesmo critério que já está no artigo 104, da geral, 12%. Não é todo o território. Reparem, o que está em vermelho é acima de 12%. Esse aqui é o fronte que a gente conhece como fronte ali da Itaguaçu, aquele paredão de rocha. Aquilo ali, já vou avisando, não é cuesta basáltica, aquilo é falsa cuesta, é só arenito, não tem basalto em cima. Então, basicamente, para nós termos uma ideia espacial de onde tem as áreas, com restrição em função do critério declividade. Em relação à água superficial, está aí, ó. A bacia do Ribeirão do Feijão, até o limite do município, e a bacia do Ribeirão do Córrego do Espraiado e Córrego do Monjolinho. A nossa proposta também respeita esse critério. Para cá é Mogi. Daqui está se respeitando, sim, as duas bacias de proteção de mananciais, né? Que era uma crítica que não estava tão aparente na exposição que a gente fez anteriormente. Um outro item que a gente levou em consideração, que a proposta da USP chama de racionalidade dos equipamentos e dos recursos já disponibilizados, é isso aqui, ó, equipamentos urbanos existentes. Isso foi uma crítica que fizeram, né, e a gente apontou como já existindo equipamentos urbanos no entorno, em direção à periferia. E em cima dessa imagem, a gente projetou a forma como a gente coloca a proposta da associação como alternativa à proposta original da prefeitura. Aí que entra o detalhamento, que vocês não viram essa imagem é uma imagem que a gente produziu em função daquilo que vocês aprovaram, mas agora dando o chamado zoneamento, porque lá na votação, que foi motivo de análise e críticas, a secretária Lauana, ela comparou, e vocês vão ver a imagem dessa análise, que tem imagem disso, ela não pegou essa imagem porque essa imagem não existia ainda. Ela pegou aquela imagem da incidência da outorga com a proposta de zoneamento deles. Aqui, ó, lembra da declividade de 12%? Continua os 12%. Lei da PREM, são as duas verdes aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é o primeiro 1,5 km em relação ao atual perímetro, ó, que é o preto. Então, ó, daqui aqui é 1,5 km, daqui aqui é 1,5 a 3 e de 3 a 4,5. O que nós fomos fazendo? Se estão criticando pela falta da informação, então nós produzimos a informação. Respeitando aqueles critérios que foram adotados aqui, o que nós fizemos? Olha, 1A é a primeira zona de 0 a 1,5 km, tá certo? Se tiver uma restrição ambiental, por exemplo, da declividade, ela se encerra aqui. E só vai fechar aqui, ó, na outra restrição ambiental. A mesma coisa para outra faixa de 1,5 a 3, a mesma coisa. Para no município de Ibaté
e para na cabeceira, no fronte do monjolinho. E assim também ocorre com a 3A, de Ibaté até o fronte do monjolinho. E assim foi feita a mesma coisa aqui. Se você pular para cá, atravessa, para no fronte do Jacareguaçu. Ou seja, reparem que as zonas não têm a mesma largura ou mesma dimensão em termos de área, porque a restrição ambiental se limita. Aí vem a solução da crítica que nos fizeram. As zonas não passam sobre a áreas de APREM, porque aplica-se os critérios urbanísticos da zona de APREM, e não da zona específica. Por exemplo, a 1F vem e para aqui. Por quê? Porque aqui está a zona da APREM. Agora, na região norte, a mesma coisa. Reparem, a 1B vem e para porque tem uma restrição ambiental aqui. A mesma coisa vem, então, começa a 1B, vem a 1D. Por que a 1C, pessoal? A 1C, nós estudamos ela junto com a 1E, reparem, são as cabeceiras dos rios que cortam a nossa cidade. Então, nós chamamos essas duas com a mesma cor, que uma sugestão nossa é que o tratamento, em termos de restrição urbanística, seja diferenciado em relação às demais, porque aqui nós temos um problema de drenagem urbana. Então aí tem uma pequena diferença em relação às demais zonas do entorno do atual perímetro. Não, o TAC não tem poder de alterar a lei. Então, TAC não. O que você é o seguinte, a gente tem um raciocínio básico. Andar com cinto de segurança é cumprir a lei, não é? Então, não precisa fazer TAC para andar de cinto de segurança? Precisa fazer TAC para cumprir uma lei de parcelamento de solo? Não. Então, siga a lei. Mas o TAC não tem poder para suplantar uma legislação, mesmo que seja municipal. Então, a aplicação dos critérios da lei da APREM estão válidos e a gente não analisou nenhuma modificação em relação a ela. A Washington Luiz é essa linha aqui, Ela vem aqui, contorna, faz o contorno noroeste. Aqui é Ribeirão Preto, aqui é o trevo para sentido Ribeirão Bonito e aqui é sentido Descalvado. A 1E é a cabeceira do nosso córrego que vai aqui do Gregório, é isso? E aqui é a cabeceira do Santa Maria do Leme. O que nós estamos propondo, vocês vão ver quando a gente falar dos critérios. Por um problema de drenagem urbana, da ocupação já da cidade, com problema de enchente, a gente só faz uma modificação aí em função do tamanho do lote. Aí, diferente das outras áreas, o lote aí tem que ser no mínimo 300 metros quadrados. Isso é uma sugestão que passa pelo crivo de vocês, mas é o único as duas áreas que já de cara já sai com 300 e não com 200. Por um problema de drenagem urbana para tentar minimizar o problema de cheia no centro da cidade. Tá? Agora, reparem que aqui não tem vegetação. Tem declividade, tem a lei da APREM, tem o curso d'água. Então, na próxima imagem, agora vem a cobertura arbórea. Repara que onde a gente tem mais vegetação é onde é que exatamente tem mais declividade, porque senão a usina tinha botado cana até em cima disso. A usina só não põe cana na água porque a água leva embora, entendeu? Então, é uma coincidência, mas tem as áreas de vegetação também nessa planta. Essa planta que foi uma das críticas, vocês não detalharam. A questão é o seguinte, enquanto eles tiveram 2 anos para fazer o estudo, nós só tivemos 3, 4 meses. Não deram essa colher de chá para a gente. Então, agora nós conseguimos. É como eu falei para vocês, a crítica vem, a gente absorve ela e traduz ela em alguma coisa prática. Né?
Então, reparem, esse então é sim, aqui está traduzido aquilo que vocês aprovaram em termos de zoneamento. As diferenças é um E e um C, por um motivo específico, a questão da drenagem urbana para minimizar o problema de cheia no centro. Lembrem-se, nosso limite de cidade, de crescimento, é 4,5 km do atual perímetro. Ó, o perímetro está aqui, ó, essa linha. Ora, como é que nós vamos fazer a incidência? É aquela tabela que a gente já apresentou para vocês, está aqui, ó. A primeira faixa de 1,5 km é 5%, que é o padrão atual. A segunda faixa, de 1,5 a 3, é 21%. E a terceira faixa, de 3 a 4,5, é 30%. As áreas de interesse social, né, todas elas são isentas. Existe essa isenção por uma lei municipal. Nós fomos ver esse cálculo se tinha incidência na receita, porque do jeito que está exposto aqui, parece que a prefeitura vai receber uma grana preta, não vai, com isso aqui? Por incrível que pareça, a diferença foi 1%. Por quê? Porque é proporcional. Eu vou ter que voltar lá na primeira. Claro. Essa é sem vegetação. Perfeito. Mais coberta de vegetação da cidade, embora a cidade está bem circundada de vegetação. Mas por ironia do que nós estamos discutindo, essa região a sul, ela seria mais protegida tecnicamente, ambientalmente, para se fazer condomínios residenciais? Não, aqui, reparem, os limites dela são exatamente a quebra do terreno, a gente chama de quebra positiva. Aqui tem uma ruptura de terreno natural. Lembra aquela imagem que a gente mostrou do levantamento do arco estrutural? É exatamente esse. Aqui é o único local em que o aquífero Guarani aflora, gente. Porque ele só aflora aonde ele descarrega a água. O Jacareguaçu recebe água do aquífero Guarani. É aqui. E por que tem tanta vegetação aí? Porque a declividade é acima de 15%, 20%, 30%. Chega a quase que 90 graus. Nós andamos lá a cavalo, tivemos que andar a cavalo, porque não dá para andar aí. De carro, esqueça. Por isso que tem essa massa de vegetação imensa aqui. Mas essa vegetação melhor o clima dessa região da cidade? Não, lá é fresquinho, mas só lá. Porque quando você começa a andar nesse alto aqui, por isso que São Carlos está num planalto, certo? Esse alto aqui, ó, anda aqui pelas regiões aqui, é igualzinho a temperatura de uma zona rural. Agora, aqui dentro da mata é muito fresco. É só andar dentro do parque zoológico, o nosso parque, tranquilamente, né? Agora, sobre aquela outorga onerosa, eu vou mostrar para vocês um cálculo que a gente fez usando a zona 1B, ou melhor, a zona 1. Eu tenho que voltar aqui a imagem. A proposta da prefeitura é usando esse sistema de raio, não é isso? Do centro imaginário. Que seria essa imagem aqui. Nós pegamos essa região aqui, ó, aplicamos proporcionalmente à área de incidência o cálculo deles. Deu 11,4% na média o que a prefeitura vai receber em percentual por mudança de uma zona rural para a zona urbana. E aplicamos o nosso, a partir do perímetro. Deu 12,40%. Deu 1% e alguma coisa. Ou seja, do ponto de vista de arrecadação, os dois modelos não se mostram incentivo de arrecadatório. Tipo assim, olha, vamos penalizar o empreendedor. Agora, do ponto de vista de utilizar o que os urbanistas determinam, que a cidade tem que ser compacta,
utilizando e racionalizando os recursos já existentes, pelo menos na borda do perímetro, aquele modelo que a gente está propondo, numa escala logarítmica, ele é mais efetivo. Por quê? Porque nós usamos o raciocínio do mercado e usamos essa ferramenta contra o mercado. Ou seja, do jeito que está essa proposta, ainda é barato pagar 10, porque o preço da terra longe ainda compensa. Então, nada vai impedir ele pagar 10% de outorga onerosa e fazer um loteamento aqui na divisa de Ibaté. E a sociedade banca e socializa todo o serviço público. É isso que a gente gostaria que não acontecesse. Como é que você faz? Inverte a lógica. Cresce rapidamente o valor da outorga. Tivemos a informação que o raciocínio do mercado é o seguinte, ó. Nesse primeiro 1,5 km, a unidade de custo é metro quadrado. Me corrijam se eu estiver errado. Já nessa segunda faixa, já passa a ser alqueire. Então, repare, se o mercado pensa assim, aquela lógica proposta de crescimento linear de incidência de outorga realmente vai falhar. Aqui ele compra o alqueire. Pode botar 15%, 20%. Agora, se a gente botar 30% aqui, a coisa muda de figura. Ele fazer um loteamento lá e a gente socializar o custo de levar todo o serviço aqui. Por isso que a gente sugeriu isso. Porque era sempre o seguinte, as nossas reuniões que a gente fazia era um debate. Ah, mas peraí, assim, desse jeito fica fácil. Então vamos pensar um jeito de inverter essa lógica, né? Do ponto de vista arrecadatório, nós já vimos matematicamente que esse modelo alternativo de incidência da outorga, do índice de outorga, não vai tornar a prefeitura um ente de arrecadação, não é um instrumento de arrecadação, ficou provado isso. Ora, mas é um instrumento convincente do empreendedor. Se ele tiver umas terras aqui, ó, ele faça primeiro aqui, ó. Depois ele pula para cá e pula para cá. A cada 5 ou 10 anos que mudar, nada melhor do que aperfeiçoar o índice de outorga. Se vir uma outra proposta, aperfeiçoa, né? Pelo menos até agora nós só pensamos nessa possibilidade. Repare, então, a nossa proposta atende todos esses itens. Desconstruímos a justificativa de geologia e hidrogeologia, fomos mais conservadores em relação a solo, declividade nós adotamos, vocês viram, águas também, vegetação, equipamentos urbanos e mobilidade urbana. Aqui, mobilidade urbana, que vem a imagem que o professor Coca apresentou na sua palestra. Só para comentar com você, o fronte que você vê bastante vegetação é isso aqui, ó. Numa escala, repara, é claro que a escala provoca essa deformação, mas o fronte. Esse é o fronte do arco do Jacareguaçu, e aqui está o rio Monjolinho, que é o outro fronte. Não tem plantação de cana aí, se vocês já imaginaram o porquê, né? Só para seguir, então, para vocês concluir, essa é o índice de outorga. A outorga onerosa nas regiões de fração social. Lembra da fração social que inicialmente lá no plano, no núcleo gestor, chamava de cota de solidariedade? Nós também fizemos uma análise matemática e ficou... Solidariedade não resolve o problema de déficit habitacional. É em torno de 6.000 unidades, na faixa 1. Então a gente aperfeiçoou a proposta aplicando o mesmo critério da prefeitura, que aplica-se sobre empreendimentos acima de 150 mil metros quadrados, no valor de 10% da área, e isenção se ele fizer no mesmo local. Se ele não fizer no mesmo local, retira-se a isenção. E ainda aplica-se a outorga onerosa. Tá? Ele pode fazer isso.
E aqui o critério daquelas zonas que vocês viram naquela imagem com vegetação, aqui estão os critérios. Para cada faixa de zona, de macrozona, você tem, olha, lote misto, 10 metros de testada com 200 metros quadrados. Quando você vai se distanciando do perímetro, passa a ser, a testada é a mesma, mas aumenta o lote mínimo. Por que isso? Nos questionaram. Porque nós queremos que os lotes mais próximos do atual perímetro sejam relacionados à baixa renda. Naturalmente, os lotes industriais, nós discutimos tecnicamente, achamos que 15 metros de testada mínima e 750 metros quadrados para industrial seria um número adequado. E para lote de interesse social, 7,5 de frente com 150 metros quadrados. Isso aqui já foi da Secretaria da Habitação a proposta. Antes era 125. Aí subiu para 150. Se for chácaras de recreio, não pode fazer chácara de recreio na zona 1,5, somente nas zonas de 3 a 4,5 quilômetros do atual perímetro, com área mínima de 1.500. Por que a gente está sugerindo não fazer na zona 1,5? Porque esses loteamentos realmente, parcelamento de solo no interesse habitacional. E aí faz nas zonas mais distantes. E esses são os coeficientes. Lá era lote, com testada. Aqui são os coeficientes gerais. Isso não é criação, gente. Isso aqui é repetição do que está no plano atual. O plano atual fala isso. Em regra geral, coeficiente de ocupação de 70%, se for chácara de recreio, cai para 30%. Coeficiente de aproveitamento é 1%. Se for chácara de recreio é 0,3 e se for interesse social é 1,4. E o coeficiente de permeabilidade é 20. Se for chácara de recreio é 40. E isso está no plano atual. Ora, se está bom no plano atual, por que modificar? Então, em regra geral, a gente propõe isso para todas as subzonas. Essa, para vocês terem noção, daqui até 1,5 km é 5, sobe para 21 e morre em 30. Nós achamos que dessa forma teremos mais sucesso em limitar o crescimento tão distante do atual perímetro urbano. Só para vocês terem uma ideia da comparação, esse é o círculo de 5 quilômetros, primeiro círculo da proposta da Prefeitura, com o nosso primeiro perímetro de 1,5 km. Esse é o segundo, a imagem já foi apresentada a vocês. Esse é o terceiro, fechando o nosso de 4,5, que é o verde. E esse é o da Prefeitura, abrangendo toda a área, né? Essas são as características que estavam na apresentação antiga, que continuam porque valem. Estava explícito aqui quando nós apresentamos para o núcleo gestor. E não sei por que eles teimaram em falar que a gente não estava respeitando a lei da PREM. Fizeram uma crítica contundente, estava explícito isso. Eu falei, olha, até cansei de falar, olha, ou vocês estão lendo ou vocês não estão lendo, porque está explícito a observação de que a gente respeitaria a proposta, respeita sim as leis específicas. E aqui a crítica construtiva em relação à proposta da Prefeitura. Reparem, uma correção do ponto de vista conceitual, né, que a gente acha que não é radial, não é o centro geográfico nem do município da cidade. A outorga não é um instrumento arrecadatório, mas de ordenamento territorial. Por que nós fizemos essa crítica? A proposta da Prefeitura faz o seguinte, um tratamento diferenciado para situações iguais. Dependendo de onde você estiver no território, se você está no outro lado leste, a 1 quilômetro ou a 100 metros do perímetro, você deveria ter o mesmo tratamento em termos de outorga de quem estiver a 100 metros na região oeste. Não vai ser assim. Por quê? Não respeito, pode ser incidências diferentes. Por isso que ele não é justo. Justo
é que todos na mesma distância do atual perímetro tenham a mesma incidência de outorga. Do jeito que está colocado na proposta, não ocorre isso. Se vocês quiserem, a gente pode voltar lá naquela imagem radial da prefeitura, vocês vão ver que não são iguais. Por quê? Porque eles usam um centro imaginário, e isso provoca uma grande distorção. E por último, ou melhor, penúltimo, essa é a imagem do professor Coca, aqui de engenharia, em que ele chamou de macro diretrizes. Aqui, ó, em amarelo são as nossas marginais existentes. Aqui são as nossas grandes vias, Avenida São Carlos, e aqui corta aqui para encontrar a marginal aqui embaixo. Em vermelho é o que precisa ser construído e inacabado ainda. E o que vocês estão vendo aqui, ó, esse verde, são as avenidas marginais ao longo das nossas rodovias até 4,5 km daquela proposta da associação. Ou seja, nós estamos sugerindo que essas macro diretrizes sejam inseridas já no atual plano diretor. Depois vai vir um detalhamento. Mas o que é isso? Se a pessoa for fazer um empreendimento aqui, ele vai ter que fazer o seu segmento de avenida marginal, para deixar pronto. Aí vai unindo de um em um. Isso aconteceu em várias cidades. Por que a gente não faz aqui? Né? No sentido de que a região sul não tem capacidade de proporcionar mobilidade urbana, aí nós devolvemos a crítica aplicando que também não existe na região norte e noroeste. Ou seja, o problema de mobilidade urbana é no município todo. O que nós estamos propondo é começar um trabalho de formiguinha e construir essa solução. Né? O Zé Mário me comentou que se a gente não fizer essa marginal aqui, a concessionária vai fazer do jeito dela. Só que entrada e saída, ela que define, o que ela vai fazer na faixa dela. Ou a gente faz do jeito que nós precisamos para a cidade, ou ela vai fazer. Porque hoje, do jeito que nós estamos usando a Washington Luiz como avenida, isso não vai ter continuidade. Uma hora isso vai parar. Né? Então, essa é a sugestão que a gente está trazendo a vocês em termos de macro diretrizes viárias. Ou seja, isso é a proposta, essa imagem é do professor Coca, nós pedimos para ele, para levar para vocês, para a gente colocar isso no plano diretor. Além dessa imagem, a gente estudou, reparem, esse é o sistema viário principal da cidade, né, que utiliza as rodovias estaduais. A novidade daquela imagem com vegetação é aqui, ó, faixa empresarial. Nós analisamos e trouxemos a vocês o seguinte, até 4,5 km, por isso que para aqui, ó, existem uma faixa, a gente está chamando empresarial, de baixo impacto, ou seja, utilizar as nossas rodovias estaduais dentro do município até a faixa do 4,5 km e dar uma segunda alternativa nessa faixa. Qual é? Uma faixa de largura, de profundidade de 300 metros de cada lado da rodovia, pode ser parcelamento urbano residencial, mas também não impediria eventual parcelamento urbano para indústria de baixo impacto ou empresa de baixo impacto, tipo logística, serviço e tal. O que quer dizer isso, pessoal? Nós estamos querendo trazer para a cidade uma atratividade que ela não tem ainda. E o que mais os empresariados, os empreendedores vislumbram? Uma das coisas é mobilidade. E essa mobilidade nós já temos construída, que são as rodovias estaduais. Então, são duas novidades que a gente está trazendo para vocês. Marcelo, mas existem regras, né, de DR? Ah, sim, não. Essas regras, reparem, essa faixa de 300 metros de profundidade de ambos os lados, é já deixando a marginal, o recuo da marginal. Se o cara for fazer, ele vai fazer a marginal no seu canto, na sua frente. Quer dizer, se houver
a implantação de quem quer que seja ao longo dessas faixas aqui vai respeitar a premissa básica da Avenida Marginal. Então, a área da PREM, nós entendemos que nada afeta se for de baixo impacto. É uma faixa de 300 metros. Por que esses 300 metros? Nós pegamos os empreendimentos que já existem, por exemplo, que tem 280 metros de profundidade, aproximadamente. Então, para facilitar o valor, nós colocamos 300 e passamos de fora a fora. Viu? Isso eu estou dizendo como uma proposta da equipe para vocês de atratividade para o município de São Carlos. Repara, não vai até o fundo, a única que vai até o fundo é o Washington Luiz. Por quê? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai virar cidade dormitório. E Tirapina está com a Honda ali. Eu estou enxergando ele, mas você interrompeu, tem vegetação. Sim, pula, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Onde está urbanizado e tem vegetação. Se a vegetação é permitida, imaginamos o seguinte, aí está aparecendo uma vegetação, porque na imagem satélite, no primeiro momento, aparece a vegetação. Depois vai ver se é uma vegetação nativa ou não nativa, você entendeu? Agora, o controle dessa ocupação é dado tanto pela prefeitura, pelos órgãos de controle ambiental, que já estão, né, tranquilamente capazes de fazer o controle disso. Então, nós temos duas propostas para vocês, ou duas novidades. São essa imagem, que é do professor Coca, que ele se prontificou com a associação de ajudar nessa proposta, e dessa proposta partir para o plano de mobilidade urbana, aí sim, fazer um trabalho de solução para a área mais interna. Isso aqui nós estamos vendo só áreas externas e a macro diretriz viária. Desculpa novamente, mas o Mário José Mário, né, ele apresentou aqui um anel viário. É esse que Não. Então, isso que nós vamos fechar tudo. O trabalho é para isso, é chamar todos os operadores, os estudiosos do sistema viário da cidade, que conhece bem. Lembra, o Zé Mário faz uma saída de uma perimetral aqui, ó, que desce aqui e sai aqui. Né? Nessa imagem, e por incrível que pareça, a Lauana nunca punha a nova Avenida Morumbi. A gente, cadê a Avenida Morumbi nova? Né? E sempre passava a Morumbi no trajeto velho. Né? E, não, a ideia, nesse projeto, que até conversamos com a prefeitura, eles estão estudando, de fazer uma coisa mais detalhada. Para efeito de plano diretor, a gente está pelo menos sugerindo isso, que se faça, o empreendimento se instalou ao longo das rodovias, vai ter que fazer a Avenida Marginal. Ah, mas a 318 já vai duplicar, vai fazer além da duplicação. Aí entra exatamente. Essa é a primeira, como é uma proposta dele, agora está na hora de estudar. Pode ser que saia uma coisa mais detalhada em relação a essa, que ele pega e contorna, né, o Dama, não é isso? Tem um problema também de enfrentar com a questão da ocupação das áreas do Dama, né? E, num primeiro momento, como o plano diretor estava sendo discutido, a gente achou melhor, olha, vamos pôr algo de mais concreto que agora, né, que seria essa proposta. A gente sempre ouviu dizer que São Carlos ficou ilhado porque proprietários do entorno seguravam as suas terras e não loteavam. Na hora que você aumenta a outorga onerosa mais longe, você não está valorizando ainda mais esse terreno próximo à cidade. Quer dizer, você indiretamente acabou premiando aqueles que estão segurando a cidade. Em termos de área, nós temos duas propostas. Tem a prefeitura fazendo uma proposta de 4 zonas aqui, e nós temos essa proposta fazendo todo o entorno. Reparem, a lei da PREM não impede o parcelamento aqui, só que ela coloca, aqui nessa região, o lote mínimo é 3 mil metros quadrados,
E aqui na região do Espraiado e Córrego Monjolinho é 1.500 metros quadrados. A gente entende o seguinte, a proposta da prefeitura vai limitar as oportunidades e a oferta de terras para fazer parcelamento. Então você necessariamente ficará condicionado a uma relação de oferta e procura muito mais desfavorável em relação ao preço da terra. Aqui não, tem área à vontade. A zona 1,5, eu não tenho esse número aqui, mas são números, gente, que a gente nem coloca, porque são números imensos em relação à área atual urbana. Chega a 80% da atual zona urbana. Ninguém... O número de proprietários também é muito maior nessa proposta lá pega em volta do que essa proposta da prefeitura, que principalmente a grande concentração das grandes áreas está exatamente naquela região. Esse 1 aqui, ó, esse 1A, 2A, 3A, não é da Água Santa, não. Deu coincidência, tá? Não é da Água Santa, é uma pura coincidência, tá bom? Que é as terras da COSAN. É coincidência. Começamos por aqui, mas foi coincidência. Então, vocês reparem aqui, ela está contemplada, a Água Santa está contemplada aqui. Mas também está contemplada dos outros, ó, todos. Se a Água Santa não quiser fazer porque o preço do álcool subiu, pode acontecer isso, não é? Nós vamos ficar, e aí, perdemos... A prefeitura coloca essa região como zona de alta densidade, aquele vermelhão, 2.100 e tantos hectares, não é isso? E se o cara não quiser mais parcelar, como é que a gente fica? Onde é que nós vamos botar a área de alta densidade? Só sobrou mais 3. Do jeito que está aqui, na proposta, a gente consegue, em qualquer cenário econômico, olha, a cidade tem atratividade. Venham para São Carlos investir. As nossas regras são claras. Se você as respeitar, você vai ser parceiro da cidade. É isso que a gente está propondo em toda essa região. Então, está colocado para vocês. E só para... Eu acho importante a gente... Uma última... Naquela discussão do pessoal, só para mostrar que a contribuição, todo mundo, essa situação de a gente receber as contribuições e discutir. Na última palestra que a gente apresentou, o pessoal acha que a isenção da outorga onerosa para a área de interesse social, põe ali naquela tabelinha aqui, aí, ó, a isenção de toda a outorga onerosa para a zona 3 e 5 não poderia ser total. Entendeu? Isso já foi uma crítica construtiva que foi feita para a gente. Por que isso? Porque senão, novamente, pode ser que aconteça das pessoas comprarem a terra longe, falar que vai fazer área de interesse social e botar as pessoas mais desfavorecidas para longe. Realmente, então, a gente está vendo se a gente discute alguma situação de quem tiver nessa área 3 e 4,5 e fazer a área social, a habitação de interesse social, que pague metade da outorga, não se isenta ela inteira, entendeu? Para você não diminuir a atratividade de fazer na primeira área, que é o que todos os arquitetos e urbanistas pregaram dentre todas essas reuniões que nós tivemos no núcleo gestor, né? Acho que foi isso. Então é uma coisa que, então tá vendo, é uma coisa contínua, já melhorou muito, você viu como o refinamento vem sendo feito com reuniões, a gente já apresentou agora alguma coisa muito mais refinada, e esse é um ponto que falaram para a gente, realmente, dependendo da situação, se todo mundo concordar, eu acho que é uma coisa pertinente de ser feito, que a gente aumenta ainda mais a atratividade para se fazer habitação de interesse social na área mais próxima da cidade, que é onde que o mais desfavorecido tem que morar, porque é ele que não tem dinheiro para pôr gasolina, ele que não tem dinheiro para comprar, para pagar babá, e esse tipo de coisa. Então vai ter uma creche perto, um hospital perto, e não transformar de pegar, botar as pessoas mais favorecidas longe da cidade. Eu não sei até agora como é que faz naquele loteamento perto de Baté ali, como é que o cara, uma mãe com uma criança de colo faz para trabalhar, porque ali não tem nada. E se o cara tiver um piripaque ali, como é que ele chega
na Santa Casa, porque a gente não tem nada, nenhum equipamento urbano por perto ali que justifique alguma coisa desse jeito. Então isso é só para dar um exemplo da... Só mais uma coisa que a gente quer comentar com vocês, é que as propostas vêm sendo colocadas para o núcleo gestor, e uma coisa que eles não levam em consideração é o mercado. Eles não sabiam, e nós até então não conhecíamos, o modelo do projeto Minha Casa Minha Vida. Porque o grande problema de São Carlos hoje está naquela chamada faixa 1, que nós explicamos lá matematicamente, aquela descrição que a gente fez, nós discretizamos aquela equação para chegar no final do valor da habitação remunerada pela Caixa Econômica Federal. Eles não tinham essa noção. Eles achavam que a cota de solidariedade ia resolver o problema habitacional da cidade, né? E que nós faríamos Minha Casa Minha Vida na região norte, em qualquer área da região norte ou noroeste, né? E quando a gente foi analisar com cuidado essa hipótese, a gente viu, olha, não é bem assim. Primeiro, cota de solidariedade, ou chamada hoje fração social, não vai resolver o problema. Nós precisaríamos, para a situação atual, de quase 60 anos para resolver, com cota, a 10%. E a secretária, na época, baixou para 7%, piorou mais ainda o cenário, né? E a outra é que, na faixa 1, nessa faixa 1 aqui, ó, até R$ 1.600, a conta não fecha. Por isso que a maioria dos empreendimentos é tudo faixa 2 e 3. Uma pesquisadora, nós fizemos um levantamento, uma pesquisadora identificou e depois uma professora aqui da Federal veio a confirmar. Só 4% do Minha Casa Minha Vida é para essa faixa aqui, ó, a chamada faixa 1. O restante está aqui, ó. Só 4%. Por que isso? Porque os empreendedores não vão empatar dinheiro ou perder dinheiro, porque a Caixa não remunera, né? Então, o problema maior que nós temos pelo menos 6.000 famílias precisando de imóvel, de casa aqui, o problema está aqui, né? Por isso que a gente defende que a isenção venha para cá e se diminua a isenção, principalmente se tiver na faixa, na zona macrozona 3 ou 4,5, né? E para deixar claro como é que foi conduzido a votação, que foi objeto de crítica, inclusive sobre o nome da associação e dos profissionais que trabalhavam, essa é a imagem da votação, da proposta da associação com a proposta da prefeitura. Essa imagem é aquela imagem que a gente viu agora há pouco. É só os perímetros da incidência da outorga onerosa. Aqui não fala em nenhum zoneamento. E ela compara alhos com bugalhos. O motivo disso, eu não posso responder. Se alguém quiser assistir o vídeo, nós temos o vídeo da apresentação. Isso é a nossa proposta. A nossa proposta, que a gente discutiu e trouxemos a vocês, é isso. Falar agora em zoneamento urbano seria exatamente isso aqui. Antes nós tínhamos uma questão de tempo de estudo, falta da disponibilidade de tempo, nós não tínhamos chegado até então. Mas como criticaram a gente, que a gente não tinha um zoneamento, então está aí, ó, a imagem respeitando todas as condicionantes ambientais, aí é a proposta. Eu vou aproveitar esse mapa aí, fazer uma pergunta, só não sei se eu entendi direito ou não, mas eu queria que você me explicasse um pouquinho mais se nessa área de APREM, como é que vai ser a forma de ocupação do solo, né? Se vai ter ou não. E aí depois, se você me permitir, por favor, mudar para aquele outro mapa, onde mostra a Veneza São Carlense,
que é aquele mando de rio que tem, né? Que são caras, nós somos privilegiados, né? Nós temos um rio que é para todo lado, né? E como é que seria feito o tratamento? Porque se a cidade vai crescer, provavelmente nós vamos ter outro jeito de captar água, né? E provavelmente nós temos um monte de jeito de captar água. E como é que seria a ocupação nesses principais futuras nascentes, ou futuros rios, ou futuras captações de água para o município, já que a população vai crescer? Aqui na bacia do Ribeirão do Feijão, que a lei de APREM se aplica, também no espraiado, o Córrego do Monjolinho, aplica-se os critérios urbanísticos da lei da APREM. Por exemplo, aqui é 3.000 metros quadrados o lote mínimo, coeficiente de ocupação de 25%, continua a mesma coisa, tá? E a crítica que nos fizeram, não está claro isso. Inclusive, tinha uma arquiteta... Eu escutei na segunda fala sua, quando estava falando do espraiado, que aí falou que seria 1.500 metros. O espraiado, a lei da APREM fala, é 1.500... 300 metros quadrados, é isso? Não, o espraiado é 1.500 metros quadrados, coeficiente de ocupação 25, é o que está na lei. Né? A lei municipal ela é válida. Nós estamos tratando... A lei específica, aplica-se lei específica. A lei do zoneamento do plano diretor geral, aplica-se essa proposta aqui. Aqui não. Aqui aplica-se a lei específica. Então, em cima dessa resposta, o que faria pelas outras culturas, ou futuros rios que pode servir de abastecimento de água no município? É a mesma coisa? O que a gente recebeu isso como preocupação é que nós estamos fazendo um plano diretor sem mobilidade urbana, foi a crítica, por isso que veio essa proposta, pelo menos da macro diretriz, e o segundo, o nosso plano de saneamento básico, que envolve água, esgoto e resíduos, entendeu? Inclusive, que o professor Tundiz na palestra falou, inclusive de reuso de água. É uma tese que a gente está começando a estudar, a ver alternativas, mas aplica-se o plano de saneamento básico. Olha, esse plano custou caro, foi aprovado, é lei municipal, e a gente vai ter que fazer uma contemporização entre o plano já aprovado e uma lei que está sendo revista. Então, aplique-se o plano de saneamento básico. Né? Em relação ao abastecimento de água, eu não me preocupo. É uma área que a gente atua, de certa forma, um pouco mais intensa, a gente não se preocupa em qualquer dessas regiões. Né? Agora, para isso tem a palavra o SAI, né? Com relação aos novos empreendimentos, todos são obrigados a possuírem as lagoas de retenção. Então, num dos quadros aí aparece o dimensionamento mínimo dos lotes, que, ao meu ver, estaria suprido pela lagoa de retenção, que já é calculada com base na microbacia. Está correto o meu entendimento? Seria essa tabela, né? Essa tabela, é. Aqui tem uma natureza mais urbanística, enquanto que os tanques de retenção são de natureza de drenagem urbana. A concepção dele foi por questão de chuva. Nós estamos avançando nessa discussão, inclusive para fazer um melhor aproveitamento. O melhor jeito da gente conservar a água, gente, numa bacia, não é fazendo tanque de retenção, é injetando ele no solo. Nosso melhor reservatório está no subsolo. Então a gente injetaria água de chuva no subsolo. Vamos ver. Seria mais ou menos uma linha de raciocínio igual às cisternas do Nordeste. Lembra? As cisternas hoje, o nordestino, em função da cidade, criou uma solução. Né? Pega a água de chuva, coloca na cisterna e depois reaproveita essa água. Né? Então aqui é uma relação mais do ponto de vista urbanístico em relação a outra questão de drenagem urbana. A área de... O problema do tanque de retenção, Dudu, é que a gente perde muita água por evaporação.
Não, a maioria... Não, os tanques de retenção que a gente usa hoje para drenagem urbana são todos abertos. Isso perde-se muita água. A solução mais adequada, é claro que o subsolo tem que ser analisado, mas nós estamos fazendo um estudo disso, é pegar água de chuva e injeta no solo. Não deixa uma gota perdida. O que isso é? Qual o lado? É que quando vinha a seca, os rios não sofrerão aquela depressão tão acentuada, ele vai ser amortecido isso, né? E a gente não perde uma gota da água. Ela fica reservada no solo. Isso. Isso. O poço de retenção que tem em cada lote também foi pensado do ponto de vista da drenagem urbana. O professor Tom Dias explicou isso na palestra de sexta-feira. A Califórnia já faz isso desde 1970. O poço que abastece a cidade, Los Angeles, ora ele bombeia a água para o abastecimento, ora ele recebe a água de chuva. Ou seja, é a melhor forma de se guardar água, de conservar a água e fazer a gestão de água na bacia, é guardá-la e não perdê-la. Os israelenses fazem isso. Eles injetam toda a água que não usa de novo no subsolo. Alguma? O Marcelo, você estava falando na C1, vai ter uma de 200 metros, iria o lote mínimo para 300. Se cada lote tem aquele poço de infiltração, qual que seria a diferença? Porque você tendo lote menores, você vai ter mais poços de infiltração, porque você capta a água da casa e você é obrigado a fazer o poço de infiltração antes de ir para a rua. Então, no lote de 200 metros, você teria mais poço, você estaria infiltrando mais a água no solo. E aí está passando para 300 a área C1. Isso que é, que é a minha dúvida. Vamos imaginar... A proposta de poço de infiltração com o objetivo de auxiliar a drenagem urbana a reter mais por causa do tempo de retenção e onda de cheia no fundo de vale, ela é interessante. Mas vamos imaginar ali no Planalto Paraíso, em que a rocha é quase aflorante, o pessoal faz o poço. E o solo lá é argiloso porque o diabásio é logo aflorante. Então, o poço no Planalto Paraíso, você simplesmente é quase como uma caixa estanque. A infiltração dele é inicial porque a carga hidráulica é rápida, mas depois a tendência dele de ele infiltrar diminui no tempo e você tem que fazer o tempo exponencial, né? Então, em determinadas situações, o poço ele perdeu muito a sua eficácia em termos de auxiliar o pessoal na drenagem urbana a evitar a onda de cheia no fundo de vale. Nessa região aqui, 1C, como também na 1E, foi em decorrência de utilizar um parâmetro urbanístico para ajudar a drenagem urbana, né? Aqui nós sabemos que o fundo, em termos de subsolo, aqui nós temos realmente o diabásio embaixo, não sei ainda a profundidade, né? E a mesma coisa aqui, ó, porque no canal aqui, vocês já viram que aflora a rocha, não é isso? No nosso canal aqui, vocês andam, aflora a rocha. Se a gente fizer aqui na associação um poço de infiltração, o que vai infiltrar? Muito pouco, porque a rocha é aflorante, né? Por isso que existe o córrego. A água do córrego é água de chuva, só que não é a chuva de ontem, nem de anteontem. É um acúmulo de água ao longo de um certo tempo, né? Então, do ponto de vista de drenagem urbana, o objetivo é nobre. A eficácia em determinadas regiões é baixíssima. Por isso que a questão da ocupação ela tem que ser olhada com certo cuidado. E isso é uma demanda, né, não só também dos ambientalistas em relação a essa região aqui do cartódromo, que já recebe uma onda de cheia considerável, né? A gente não impede o parcelamento
só que dá uma característica diferenciada para eles. Marcelo, uma boa noite. Primeiro, queria parabenizá-lo por esse trabalho de excelente qualidade. Eu, particularmente, concordo com a sua proposta, com essa proposta aí. Acho que esse trabalho aí, realmente, a gente vai sair daqui muito mais rico do que a gente entrou. Com relação ao plano diretor de acessibilidade, quer me parecer que ele seria uma etapa a posteriori desta etapa, né? Então nós temos que primeiro trabalhar para que essa proposta seja aceita e seja aprovada. E o que nós podemos fazer hoje são estabelecer diretrizes do plano de mobilidade. Mas isso aí já existe, inclusive manuais editados pelo Ministério das Cidades. Então eu não estou vendo no momento como atuar, como discutirmos um plano de mobilidade sem que esteja definido como será esse macrozoneamento. Então eu queria saber a sua opinião se esse seria um encaminhamento que a gente poderia dar ao assunto, quer dizer, aguardar a aprovação desse macrozoneamento para depois sim começar a se trabalhar no plano de mobilidade acessível. Bom, a gente foi conversar com o professor Coca, né? Pedir auxílio a ele, porque ele já é daqui, é professor da USP. O professor Nelson teve aqui também, e ele fez aquela crítica, não sei se vocês se lembram, que falou, olha gente, vocês estão fazendo um plano diretor lá e não estão discutindo a mobilidade aqui. O pessoal de Sorocaba, que é especialista, são especialistas em planos diretores, eles falaram, são 3 pés que sustentam um bom plano diretor. A questão ambiental, a questão de mobilidade, né? E a questão de expansão, né? O que nós temos ainda um pouco mancos, Carlito, é nisso aqui. Então, pelo menos colocar essas macrodiretrizes, ou seja, as marginais, para forçar, porque quando imaginamos que o plano diretor seja aprovado e o de mobilidade urbana, o plano, né, o estudo de mobilidade não ainda esteja sendo analisado e esteja saindo empreendimentos aqui, já coloca como diretriz urbanística, né, porque está previsto em lei. Porque se não tiver previsto em lei, o problema do agente público é que se não tem respaldo legal, como é que ele exige, né? O pessoal sai pela tangente. Então, pelo menos isso, ó, é simples. 2 artigos aqui, no plano diretor mata essa charada, né? Marginais ao longo das rodovias estaduais. E isso aqui nós vamos ter que enfrentar, ó. Isso é motivo de TAC. Outra coisa que eu acho que poderia pensar em incluir como reserva aqui. Poderia incluir como reserva de área para não deixar que se faça um empreendimento em cima dessas áreas, colocar esses projetos do Frasnelli e deixar como uma reserva de área. Não sei se cabe o cara fazer um investimento daquele porte, porque já é outro nível de investimento, mas já deixar com que aquela área não seja urbanizada para que no futuro consiga essa verba fazer esse empreendimento, esse anel viário externo, né, que ele fala. Exatamente. A gente não avançou na proposta do Frasnelli porque nós não sentamos para coletar essa informação, mas isso aqui já está disponível. Então, no mínimo, que se insira isso no plano diretor, né? Porque aí o agente público, o gestor público, tem condições de exigir do empreendedor, enquanto está se fazendo a elaboração do estudo ou se discutindo. Uma coisa é a gente discutir aqui, outra coisa ainda tem outro passo, lembra da Câmara Municipal? Então, existe entre o céu e a terra. Mas, como o Carlinhos disse, o trabalho posso ser precário, mas vale a pena acrescentar o Frasnelli, porque ele tecnicamente é tão bem fundamentado quanto... Sem dúvida. Não, a gente foi conversar, e essa informação que a gente colocou para vocês informal, de que a concessionária está estudando sim a marginal na Washington, em função do que está acontecendo já com a via, né, de se tornar uma avenida, sendo uma pista de rolamento de rodovia estadual.
veio do Frasnelli. Nós conversamos com ele semana e ele contou, não, o que precisar, conta com a gente. Então ele também é uma parte importante da equipe para isso. Eu quis saber qual era o problema, não sei se estava conjugado o trabalho que a verdade dá prosseguimento nessa situação do Frasnelli. Isso era só o começo. Vamos acabar de diretoria, se a diretoria está conveniente, a gente começa a fazer isso aí, esmiuçar um pouquinho mais, mas realmente, Desde o começo a gente tinha que entender como é que a cidade ia crescer, né? Porque senão, se for crescer só daquele jeito, do jeito que a prefeitura tinha apresentado, não faz sentido a gente fazer plano de mobilidade para o lado sul, né? Então, um primeiro passo era realmente tentar entender ou tentar convencer as pessoas que tinha que se crescer de forma perimetral, né? Porque Novamente, completando o que o Carlito falou, isso aqui é uma aula que toda a população tem direito de receber essa informação. Então nós precisaríamos agora do apoio da mídia da cidade para divulgar esse trabalho, como uma aula de estudo, e antes de ser uma proposta da EASA, é realmente um estudo. é uma contribuição, a gente costuma dizer, né? Mas é um estudo científico precioso. Então, se nós pudéssemos educar a população, seja ela aberta a toda a população, tá? Isso seria muito importante para tirar, inclusive, essa imagem deturpada dos trabalhos que foram desenvolvidos aqui. Porque a coisa está transparente, a coisa está clara, tecnicamente bem fundamentada. Agora, precisaríamos levar isso para as escolas, para o povo em geral. Isso é fundamental. Olha, e a gente, só para ficar marcado aqui, que eu fiz o convite para todo mundo, para todas as pessoas, a gente fez um convite bastante abrangente, principalmente para as principais pessoas da área, novamente, e a gente está tentando que faça isso mesmo, entendeu? A gente está encontrando uma certa resistência, às vezes a gente não entende porquê, mas que a gente tenha que fazer isso, que ele venha contribuir, que as pessoas venham contribuir com a gente com alguma coisa, principalmente na parte de arquitetura, né? Nós temos uma assessoria de imprensa, talvez ela conseguisse colocar, mas não consegue. A Célia, No canal de televisão, a Nívia. consegue colocar isso no canal. Só um minutinho, deixa a gente organizar. A ideia do Denis está boa, mas ela vem aqui em decorrência. Tem mais duas perguntas aqui, Denis. Aí a gente vê como é que a gente caminha. Se é uma questão de envolver mais, divulgar mais. E só salientar, eu acho que o Denis coloca bem, que isso daqui é uma proposta que está se elevando ao nível. Quem está fazendo o plano diretor de fato é a prefeitura, que tem seus técnicos pagos. Eu não abro mão. Nós aqui estamos dando sangue, produzindo do dia para a noite, chegando ao nível e os caras lá estão folgados. Desculpa eu falar isso. E isso daí eles têm que discutir lá, tem técnicos lá, são engenheiros, arquitetos, tem o IAB, tem o CAL, a gente precisa botar mais gente. Não vou dar parte, não vai. Deixa eu só terminar, porque eu vejo o seguinte, um trabalho primoroso de um de outro, num sacrifício sem tamanho, para ser criticado, aí a gente rebola que nem cabrocha de escola de samba para tentar chegar no nível que eles vão criticar de novo, vai estar sempre faltando. Então, eu já estou falando isso só para adiantar que tem um colega, primeiro o Ademir aqui, depois o André e depois o colega Reginaldo. Já falou, Reginaldo. Ô Marcelo, se você pudesse voltar na declividade ali dos 12%, eu gostaria que você comentasse de onde esses 12% veio. E se isso para São Carlos quer dizer 12% de declividade de zero, 12 graus, é isso? O que significa 12%? Volta naquela tabela que você trocou 12% de declividade para solos arenosos. Oi? Eu quero saber em graus. Qual que é o grau disso aí? Ah, é? Não, então é isso que eu queria saber. Está explicado.
Reparem, a gente não quis inovar nesse critério, Ademir. Aí o que a gente utilizou? Inclusive foi a Sandra, numa intervenção dela, numa contribuição no núcleo gestor, se eu não estou enganado, ela tinha falado em 14. E nós temos o costume de checar a informação. Então nós fomos no artigo 104, falamos assim, vamos ver se é 14. E não era. Nós tínhamos feito todo o trabalho com 14. Ela falou, refaça um trabalho para a gente respeitar o que a legislação atual fala, 12%. Só que é o seguinte, a gente vai sugerir o seguinte, retire esse final desse inciso. Que legislação que é 12%, Marcelo? Federal? Não. Ou esse São aqui Carlos? é o atual plano diretor. Porque São Carlos é uma cidade montanhosa, não é verdade? Uhum. Quando você pega a Avenida das Torres, por exemplo, ou Adão Pedro aqui, quantos por cento é isso aí? Chega a 12? A subida do mercado, aquela rua ali, é 11 aquilo ali? Não, olha, vamos pegar aqui então, vou dar você está falando nessa região aqui, ó, essa região não tem 12%. 12% é Serrinha do Araci, o fronte do Água Quente, que também faz parte da continuidade do Araci, ele vira aqui na Cachoeira do Monjolinho e pega o fronte do Monjolinho. Sabe por que tem isso aqui? Do ponto de vista, tem duas falhas aí, uma falha encontrando a outra quase uma 90 graus. Aí esse movimento foi o seguinte, o alto está aqui, ó. A falha, essa região afundou, é tudo movimento relativo, uma afunda e outra sobe. A frente fica com declividade alta. A mesma acontece aqui com o Jacareguaçu. A minha pergunta é mais, você é uma pessoa altamente técnica, esses 12% foi embasado tecnicamente e você, com a sua equipe, está em acordo com esses 12%? Olha, você sabe defender esses 12%? Essa é a questão. Por conta do seu questionamento, eu vou agora pegar a norma da ABNT e vou, se tiver na norma... Veja bem, falaram um absurdo lá, que a norma da ABNT não tinha força de lei. Aí nós fomos lá e falamos, nós achamos que tem força de lei sim, e está no próprio Código de Defesa do Consumidor. O próprio Código fala o seguinte, na ausência de lei específica, as normas técnicas têm força de lei. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Ora, então se a ABNT definir como padrão de corte o valor de 12%, está solucionada a sua dúvida. Entendeu? Porque eu acho que essa pergunta vai ser feita para você e você vai ter que se defender também, entendeu? Não, vou esclarecer. Pois é. Obrigado. Não, eu só queria comentar duas coisas, a questão do plano de mobilidade. Na verdade, exemplo do plano de saneamento, que engloba a drenagem, resíduos, também há uma obrigatoriedade da cidade elaborar o seu plano de mobilidade. Nós já não elaboramos os então há uma necessidade formal de instituir esse plano. Havia uma certa indefinição, Denise, no seguinte, a própria, por exemplo, uma das propostas do Prasnelli, a prefeitura colocava como área não urbanizável, iria permanecer trechos das áreas de algumas propostas do Prasnelli estavam em trechos de áreas rurais, não passíveis de serem. Na verdade, quase que vamos dizer, a cidade não cresceria para aquele lado em que haveria esse atendimento dessa via principal. A proposta da EASC contempla essas situações, quer dizer, como ela é perimetral, ela não está circunscrita a praticamente duas grandes áreas, mas está perimetral. Na verdade, há uma imposição e uma facilidade, as duas coisas acontecem, a imposição e a facilidade, para se criar um plano de mobilidade com mais facilidade, né? Porque você, na verdade, conta com a possibilidade da urbanização. Contando com a possibilidade da urbanização, você conta com o empreendedor, conta com o desejo e a necessidade de implantá-la. Então, há necessidade de aprovar do plano diretor
num segundo momento, também dar sequência ao plano geral da mobilidade urbana, né? Que vai englobar, inclusive, não só essa parte, mas vai englobar também a parte do transporte coletivo, que é significativamente, a gente sabe que vai ter que alterar significativamente a forma como se faz transporte coletivo aqui também, né? Então, há esse lado. Agora, só colocando um lado, que o Barão dizendo, houve uma votação. Na verdade, hoje, de alguma forma, a proposta da EASC, ela não foi aceita, razão pela qual a EASC solicitou ao prefeito uma possibilidade de uma nova apresentação face a isso que o Marcelo colocou, que no momento da votação houveram comparações indevidas. E nas comparações indevidas, a proposta da EASC não foi contemplada. Foi contemplada uma outra proposta, ou a proposta que se chama da prefeitura lá. Então há hoje uma possibilidade. Nós trabalhamos com essa, não vou chamar de dificuldade, mas esse óbito assim de conseguir uma nova apresentação da proposta da EASC para que haja uma possibilidade de uma nova votação. Hoje a proposta da EASC está fora do plano, ou seja, ela não foi contemplada na votação, né? E você também colocou aqui dessa questão da divulgação, colocar na mídia. Eu acho que é interessante que se coloque, que se divulgue, que se acerte, mas nós precisamos garantir, primeiramente, que esta proposta volte a ter o espaço dela para ser analisado. Por enquanto, concretamente, ela está fora do processo. Amanhã haverá uma reunião, a primeira reunião que vai acontecer após a alteração da coordenação do plano diretor. Não vai haver votações amanhã, mas esse tema vai ser levantado para que haja a possibilidade da EASC novamente explicar a sua proposta. E aí também ela tem que deixar clara que é uma proposta construída no interior da EASC, mas ela não é uma proposta somente da EASC, né? Ela foi formatada com todas as informações que foram repassadas aqui naquelas apresentações, nas reuniões que tivemos aqui. Então isso é muito importante de registrar, né? Porque senão parece que na verdade é uma proposta que nós estamos num duelo com o processo, né? E o que não é verdade, o que não é real. Tanto é que aqui participaram das reuniões quem construiu o plano de 2005, quem construiu a revisão do plano de 2005, quem não participou está participando agora, informações novas, colocações novas. Então, amanhã será um pouco um momento de recolocar a possibilidade da rediscussão dessa proposta da EASC na esfera do núcleo gestor compartilhado. Só para acrescentar, da votação que teve, vocês vão ver qual foi a proposta, a única proposta dos empreendedores que está nessa imagem. De todas as propostas apresentadas, só uma proposta dessa foi aprovada. Alguém sabe qual é? Aqui, né? Não, essa aqui, ó. Essa tinha certidão de diretriz negativa antes do plano do diretor. E as
justificativas da negativa de diretrizes urbanísticas, né? Do ponto de vista técnico, nós somos técnicos, não é isso? Ora, nessa região aqui, é a mesma que essa, é a mesma que essa. E é a mesma que essa. Do ponto de vista geológico, do ponto de vista de solo, do ponto de vista de acessibilidade, porque todas elas estão ao longo da rodovia 215, SP-215. As demais foram indeferidos os pedidos, mas eu sei que todos eles entraram com pedido de reconsideração à Secretaria de Habitação para a reconsideração do indeferimento do pedido desses interessados, né? E quem esteve presente na votação, os argumentos apresentados pela secretária à época foram mais superficiais possíveis. Por exemplo, essa proposta que margeia essa proposta aprovada é que tinha restrições ambientais. Aí não dá, né? De acesso, né? Mas eu acredito que aqui as duas estão do mesmo lado, né? Da mesma banda da rodovia, né? Na região sul da rodovia SP-215. Então, não é assim que a gente trata esse assunto. A gente, na época, afirmou para a secretária que nós somos uns parceiros da secretaria no sentido de buscar a melhor alternativa técnica. A decisão não é nossa, né? Foi isso que nós fizemos. Por mais de uma vez nós falamos, queremos contribuir, queremos trazer solução. Diferentemente, eu acho que de 2004, 2005, né? Dessa vez nós estamos trazendo informações concretas, né, para eles tomarem a decisão. Se a decisão tomada for errada, eles saberão que estão tomando uma decisão errada. Então, diferentemente de 2004, 2005. Então, para vocês terem conhecimento completo do que ocorreu naquele dia, essa é a única que a secretária falou que a prefeitura, a equipe da prefeitura adotava como viável para se tornar urbana. O resto levou pau. Bom, uma pergunta que eu faço, agora que o André já respondeu metade, a pergunta que eu faço para nós da IASC aqui, é de que maneira que a gente vai encaminhar esse documento? Respeitando o Estatuto da Cidade, passando pelo plano de gestor, seguindo os caminhos normais, né? E aí o Juliano acho que pode responder isso. E para o André é o seguinte, e se não for aceito amanhã, se a prefeitura não reconsiderar as sugestões da IASC, vamos guardar tudo isso aqui, vamos esperar a próxima revisão daqui a 5 anos, é isso? Sim, mas isso não. Mas assim, é uma pergunta que eu não entendo de fato, eu não entendo. Mas essa história, essa coisa da gente levar diretamente na Câmara Municipal, não fere tudo que está escrito no Estatuto da Cidade? É essa a pergunta. O Marcelo e Juliano, eu fiz um trabalho de novos conceitos. Eu responder isso? Não, o André lá para lá. O André lá. Deixa eu secretariar um pouco. Só relembrando, são 30 pessoas que pertencem ao núcleo gestor. Das 30 pessoas, 15 pessoas são ligadas à prefeitura, do corpo funcional da prefeitura. Das outras 15, 7 são associações de bairro. 2 são ONGs. Então, são mais 9. Sobrou 6. Das 6 que nós temos, tem 2 das universidades, 2 pessoas das universidades, uma da IASC, uma da ASSISC Fiesp, uma da uma do Condema e uma do Condusc. Então, na verdade, as votações que ocorreram,
ocorriam sempre mais ou menos assim. A prefeitura votando integralmente e mais integralmente, ou poucas, porque também não participar, e as associações de bairros. As associações de bairros, não temos nada contra, assim, sob o aspecto de vista, mas elas eram objetivamente pontuais. Elas estão nas manifestações que frequentou, elas se manifestavam pontualmente. Olha, não quero ter imóvel com uso residencial, uso prestação de serviço comercial na estância. Pronto, esse era o foco. Nenhum outro foco, tudo bem, escutavam, mas o foco além desse não existia. Então, na verdade, havia uma tendência, de alguma forma, a querer, eu já repeti isso, mas querem o quê? Todo mundo quer ser bonito, rico, magro, simpático, boa saúde, uma coisa. Então a prefeitura tem uma tendência a raciocinar buscando só o raciocínio dentro do que é o melhor. Ela não abre a sua visão para raciocinar. Bom, deixa eu entender isso, que ligação tem com o mercado, que ligação tem com outros desenvolvimentos. Ela fecha nisso. Então, mas, de alguma forma, e aí não é uma crítica, talvez tenha sido isso a maior dificuldade da ex-secretária e ex-gestora, de que ela não abria essa visão dos internos da prefeitura para algo um pouco mais abrangente. Ela mantinha esse raciocínio olha, vamos fazer a coisa, o melhor, o pior, essa somatória de coisas boas, né? E o mais abrangente, ela escapava desse processo, né? Tomara que a gente consiga agora fazer com que haja uma análise do processo, como está aí, mais abrangente, mais completo, com todo um foco. Olha, vamos lá ver o programa da Minha Casa Minha Vida, vamos lá ver a questão dos solos, isso aqui, vamos ver a questão da mobilidade. Quer dizer, tomara a gente consiga esse processo. Então, agora, a gente tem duas grandes dificuldades. A primeira é que tem um prazo. Esse prazo, se a gente não conseguir demonstrar que está havendo empenho e que há um empenho para terminar até se passar isso, nós teremos problemas concretos com promotoria e com o outro lado. Então há uma necessidade de mostrar concretamente que há empenho, que não houve um rompimento, que ninguém quer perder nada do que foi feito, quer ter uma continuidade. Então esse é o primeiro. Dificilmente a gente não terá uma aceitação para o plano maior do que teve. Eu acho que nós teremos uma aceitação, uma compreensão maior, se conseguirmos levar isso novamente à análise no núcleo como um todo. Eu acho que era importante, de fato, a gente conseguir essa reviravolta e voltar a ser colocado e ser analisado pelo total do núcleo gestor. Na questão da prefeitura, o pessoal de integrantes da prefeitura, eu pretendo que, de alguma forma, dizer a eles, olha, abram os ouvidos aí, abram a compreensão, sejam interessados em verificar. Ninguém quer mudar o seu voto, suas coisas, mas queremos que de fato isso não seja intransigência do processo. Se continuarem achando que na verdade não é isso aí, tudo bem. Agora, respondendo objetivamente, a IASC, a qualquer instante, a IASC, como qualquer proprietário, como qualquer interessado, a qualquer instante pode, se ele sentir que houve qualquer coisa que impediu uma análise concreta e uma análise
descaracterizada não é o ranço, vamos dizer, dessa vontade de não ouvir, ela pode entrar na justiça. Como o próprio promotor também, a Câmara vai votar, mas se a Câmara também votar a alterar tudo, também ela não tem esse poder. Então também a sociedade pode entrar contra, né? Então não sei, eu acho que o importante agora era nós conseguimos mais uma vez expor essa ideia da associação. Se isso acontecer, eu acho que a gente vai convencer. Desculpa. Boa, André. Eu só queria lembrar que já são 20 para as 10 e o Barão gosta de assistir novela aí, né, Barão? Já está perdendo. Dudu. Nós estamos no horário de verão, mas já são isso, mais de 9h30. Só rapidamente, veja, quando eu fiz um trabalho ano passado de novos conceitos para o plano diretor, uma das sugestões que eu fiz é que se pegasse o cadastro de todas as estradas rurais municipais e nessas estradas fosse obrigado que, a partir do eixo, tivesse 30 metros de cada lado de área não edificante e também que não se fosse plantado árvores que não possam ser cortadas, porque esses vão ser os caminhos naturais depois da cidade de São Carlos como grandes avenidas. Porque hoje, por conta do meio ambiente, você veja aquela marginal que a gente tem em São Carlos que não consegue fechar, exatamente porque ela circunda rios e daí o meio ambiente, os promotores não deixam que a gente continue com as marginais. Então, eu gostaria de lembrar, se qualquer hora fosse viável, colocar uma sugestão nesse sentido, que as estradas rurais, que são aqueles caminhos que os cavalinhos e os burros fizeram, serão as novas avenidas de ligação de alguns locais. E um outro conceito também, só para completar, é que antes eu pensava que a gente precisava ter algumas ruas largas, como eixos ou alguns anéis circulares. Hoje eu imagino que a gente precisa ter muitas calçadas largas. Em qualquer loteamento, condomínio, precisamos ter calçada com pelo menos 5 metros, por conta dos conceitos que estão mudando de mobilidade. Ciclovias, skate, amanhã vai ter algum carrinho menor, alguma coisa assim, e ter também a cadeira de roda, a árvore plantada. Então a gente precisa ter calçadas de no mínimo 5 metros em muitas ruas, não só nas mais importantes. Então são duas coisas que eu gostaria de lembrar isso. A gente pensar em usar esse conceito das estradas rurais como futuras avenidas e calçadas largas na maioria dos lugares. Muito obrigado. Boa. Vamos dar uma. Você termina aqui? Eu estava só coletando. Não. Bom, pessoal, então vocês agora estão up to date na situação da nossa contribuição do plano diretor e conto com vocês para tentar, né? Ou então, se vocês acham que tudo isso. Só para do início aí, tem a colaboração na associação. Voltando a primeira tela, isso é 2004. Na verdade, é 98, mas o primeiro seminário que a associação realizou. O seminário de plano diretor foi pelo pela associação na gestão do Dudu. Então, realmente nós já vínhamos brigando e trabalhando há mais tempo. E deve ser. E até para lembrar, esse seminário foi a primeira vez que nós tivemos um evento cultural conjunto com participação da Universidade de São Paulo e da UFSCar. Porque sempre tem um pouquinho de ciúmes entre os iluminados de ambas as universidades, e daí, se você sentava com um, o outro não chegava. Essa foi muito gratificante na época que eu estava aqui na associação, porque a Escola de Engenharia e a Universidade Federal juntaram força com o POSP, o pessoal da USP, para Então, se a gente não conseguir reconsiderar essa apresentação e apresentar novamente, para tentar, infelizmente, nós vamos ter que mudar de foco e tentar convencer, fazer uma força-tarefa de convencer o legislativo para tentar
se a gente entender que é isso que a gente quer para a cidade, fazer das tripas corações, como até o Diniz falou, para a gente tentar conseguir convencer o máximo de pessoas para que isso se torne realidade, né? A gente entrou no princípio de tentar contribuir com a secretaria e tentar contribuir com isso que vocês estão vendo hoje. Lógico que isso aqui não saiu do nada, o Marcelo colaborou muito, mas também foram muitas reuniões que a gente fez, entendeu? No André, isso não saiu do nada, conversamos com o pessoal de Sorocaba, foi inúmeras discussões foram feitas, tanto no escritório dele, do André, de todo mundo, antes dele se tornar secretário ou qualquer coisa do tipo, para tentar realmente contribuir com alguma coisa. Se for isso mesmo que a gente acredita, o trabalho vai ser outro de convencimento no legislativo, que eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer, não é inevitavelmente, entendeu? Mas eu acho que tão completo como esse, modéstia à parte, a prefeitura ainda não apresentou nada nem parecido. É só lembrar que a segunda palestra que nós fizemos aqui, aquela professora da USP lembrou bem, né? Os planos diretores atualmente não são só mais produtos técnicos, eles são políticos e sociais. Então, a nossa parte técnica, a gente foi o nosso limite. A parte social, a gente chamou aí a participação, eu lembro das primeiras reuniões, das entidades. Agora falta a parte política. A parte política é que pegou agora. Na medida que já teve uma votação, são 15 participantes contra 1 ou 2, sempre vai ter um voto majoritário. A gente tem agora, nós temos a única caminho, a exposição. É expor que a gente trabalhou bem, que a gente considerou, que a gente trouxe especialistas, que foi um processo que começou lá em fevereiro, né? São 8 meses de apresentação. Até queria colocar a quantidade de participantes em cada reunião que nós tivemos aqui, é muito maior do que os participantes que tiveram no grupo gestor. Nós batemos aqui 40, 30, 60, nós temos aqui mais de 4, mesmo que sejam os mesmos, mas nós discutimos esse assunto e colocar em quantidade de horas aqui, que é tão equivalente quanto o pessoal trabalhou na prefeitura, desenvolvendo o plano lá, ou como o próprio André diz, tentando trabalhar em alguns pontos específicos e não na abrangência que a gente está dando. Só para completar, eu acho que na parte política nós também estamos sendo recompensados, tendo em vista a mudança que teve na gerência política do Estado. Agora a gente tem gente em casa lá dentro, o André, o pessoal, tem coisas que já aconteceram, mas ainda pode ser refletido. Eu acho que na parte política... De alguma forma foi um reconhecimento também pela proporção que tomou essa discussão do plano do diretor aqui. Volto a agradecer toda a diretoria, que isso aí foi um trabalho de todos, todo mundo aqui que contribuiu, trazendo palestrantes, e nós vamos fazer mais, se vocês quiserem. Nós estamos aí para, se precisar brigar na justiça, seja o que for, se a gente entender que é isso, a gente tem que brigar até quando as esperanças acabarem, se for resolvido isso. Mas eu ainda acho, última consideração que eu faço, nós transformarmos isso numa aula informativa a ser distribuída nas escolas. Imagina o benefício que a gente vai trazer para as crianças, para os jovens. Olha, existe uma associação dos arquitetos, engenheiros e agrônomos preocupados com a nossa cidade no que se refere a estudar o assunto do plano diretor. Fazer uma aula e distribuir isso nas escolas da cidade. Né? Um filme, que é a coisa mais didática que existe. Isso vai chegar a dar resultado daqui a 10, 15 anos, quando os jovens resolverem vir para a associação e discutirem as novas. Eu acho que é por aí. É investir na nova turma que vem vindo aí. Obrigado. Eu acho que é muito legal a ideia. Existe uma verba da multa para isso, para fazer programa de TV. Então poderia ser o começo, né? A gente esmiuçar o máximo possível disso, a hora que tiver, falar, não, é isso que nós vamos apresentar. E aí eu acho que é super legal, eu gostaria muito de fazer isso, viu? Se a gente conseguir. E, então uma salva de palmas para todo mundo que apresentou aqui, para a associação, para nós mesmos, né? E obrigado, semana que vem tem mais.